Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Terminou há pouco a coletiva do Renato Gaúcho. Eu esperei ela poder fazer o vídeo aqui. Depois da vexatória desclassificação na Copa do Brasil, na semifinal. Um sonoro 3-0 para o Atlético Paranaense em pleno Maracanã, com 35 mil torcedores, com a carga 50% do Maracanã, que foi destinado aos torcedores, vendeu tudo para esse vexame. 3-0 e foi pouco pelos gols que o Atlético Paranaense deixou de fazer. Óbvio, o Flamengo, tem que ser justo, o Flamengo dominou a partida, depois tomou o gol no comecinho, empilhou percas de gols. O Flamengo perdeu muitos gols, poderia ter vencido o jogo hoje sim, se fizesse os gols, mas não fez. E defensivamente o Flamengo está totalmente nulo, uma desorganização total. Um meio-campo totalmente espaçado, uma zaga que não acerta nada, os laterais que não marcam ninguém e deixa buraco. Foi vergonhoso o que o Flamengo apresentou no primeiro tempo, com 3 volantes. Andrés Pereira, Diego, o Ilharão. 3 volantes. E o Renato Gaúcho insiste em colocar o Andrés Pereira para jogar do Arrascaeta. O que não deu certo em nenhum outro jogo, não deu hoje de novo. E o Flamengo vem descendo a ladeira igual caminhão cheio, lotado, desgovernado. Sem freio. Cara, eu não sou de ficar aqui falando de treinador, mas parece que o Renato Gaúcho está estragando o Flamengo a cada jogo. Incrível, né? Porque ele assumiu, o time fez vários jogos bons, goleando, jogando muito bem, né? E do nada, de alguns jogos para cá, o Flamengo enfrentou times que jogam retrancado e o Flamengo não conseguiu criar absolutamente nada, não conseguiu furar bloqueio de ninguém. O Flamengo, só para ser bem justo, o Flamengo após a classificação para a final da Libertadores, o Flamengo antes havia enfrentado o América Mineiro, retrancado. O Flamengo levou empate no final do jogo contra um time muito fraco. Perdeu ponto para o América Mineiro, perdeu ponto para o Grêmio, que era o penúltimo colocado brasileirão, perdeu 1-0 no Maracanã. Perdeu pontos para o Bragantino 1-1, o qual o Flamengo vencia por 1-0. Perdeu para o Fluminense, que é muito fraco, por 3-1 no Maracanã. Jogou 2 vezes com o Atlético Paranaense, uma no Paraná e outra no Maracanã para a Copa do Brasil. Empatou uma 2-2 e tomou uma 3-0 contra um time teoricamente fraco perto do time do Flamengo. O Atlético Paranaense é um bom time, mas é um time que jogou os 2 jogos se defendendo do meio campo para trás, apostando no contra-ataque. E foi assim hoje que fez todos os seus gols, na base do contra-ataque. O lance do pênalti é um contra-ataque. E aliás, o pênalti, bom a gente deixar bem claro, o VAR hoje salvou a partida. Se não fosse o VAR, teríamos uma sonora injustiça, porque o pênalti do Atlético Paranaense foi muito pênalti, o juiz não deu no campo, o VAR corrigiu o erro do juiz e marcou o pênalti para o Atlético Paranaense. E o pênalti a favor do Flamengo, o juiz deu em campo e o VAR corrigiu o erro do juiz, que não foi pênalti. Ou seja, se não tivesse o VAR, poderíamos ter uma injustiça, poderia ser 1-0 para o Flamengo no primeiro tempo, com um gol irregular e anulando um pênalti totalmente, anulando não, deixando de dar um pênalti claro para o Atlético Paranaense. O Flamengo hoje foi a campo com um time praticamente titular, exceto o Arrascaeta. Hoje tinha em campo 10 titulares, exceto o Arrascaeta, só não tinha o Arrascaeta. Não dá para colocar na culpa de não ter o Arrascaeta para o time jogar tão mal, não conseguir vencer uma retranca, não conseguir ganhar um jogo por conta de um jogador. A Arrascaeta não é o Pelé. É muito bom jogador, mas não é o Pelé. O Flamengo tinha todos os jogadores titulares em campo. Diego Alves, Maurício Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Felipe Luiz, Diego, Arão, Andrés Pereira, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Vem falar o Davi Luiz. Davi Luiz não é titular. Davi Luiz chegou outro dia, só fez 2 jogos. Então titular é Rodrigo Caio e Léo Pereira. Só não tinha o Arrascaeta, que entrou o Diego. E o Renato Gaúcho, erradamente, novamente, adiantou o Andrés Pereira para fazer a armação do time como meia. Não é a dele.
Você, quando coloca o Andrés Pereira, que vinha jogando muita bola de segundo volante, coloca ele como meia, você perde um meia e perde um ótimo segundo volante. Ou seja, você fica com duas posições defasadas. E o Diego hoje entrou muito mal. Eu gosto muito do Diego, eu sou fã do futebol dele, da carreira dele, mas o Diego hoje foi muito mal. Errou tudo no primeiro tempo, nervoso, perdido. Perdeu a bola no primeiro gol do Atlético Paranaense. Ele tinha um espaço enorme com a bola no meio campo, com o Felipe Luiz aberto na esquerda. Era só ele tocar, ele não tocou. O Atlético Paranaense roubou a bola, foi indo, contra-atacou, e o Felipe Luiz fez um pênalti bizonho em cima do Renato Kaiser, que o juiz não deu, o VAR corrigiu. Na bola, Nicão, pancada no canto esquerdo do Diego Alves, sem chance, na parede da rede. Ele chega até a triscar na bola, 1-0 Atlético Paranaense aos 10 minutos de jogo. Isso matou totalmente o Flamengo ali, emocionalmente. Mas o Flamengo mesmo assim ainda conseguiu criar. O Bruno Henrique perdeu uma bola cara a cara. Ele sai na cara do Santos, ele chuta em cima do Santos, poderia ter dado uma cavada ou tentar driblar o goleiro. O Gabigol muito marcado no primeiro tempo, não criou nada, mas o Flamengo mesmo assim ainda quase fez um gol no final do jogo. O Andrés Pereira, né, numa bola com o Isla cruza, o Andrés Pereira chuta pro alto. E fora isso, o Flamengo foi chuveirinho e alguns chutes sem direção. No primeiro tempo, a falar do Flamengo. O Atlético Paranaense, nas dele, se aproveitou de um Flamengo muito desorganizado, uma defesa e um meio campo com 3 volantes, vou falar de novo, 3 volantes, deixou o meio campo totalmente livre para o segundo gol do Atlético Paranaense, numa bola que o Bruno Henrique escapou pela direita, cruzou cruzou baixo, a zaga cortou, Maurício Isla, só boa bola para o Maurício Isla, ele erra o domínio, Renato Kaiser pega a bola, toca, se eu não me engano, esqueci o nome do jogador do Atlético Paranaense, que dá nele de novo, ele dá no Nicão, o Nicão dá no Renato Kaiser, dá no Nicão, o Nicão chuta meio torto, a bola parece que desvia no Felipe Luiz, mas era defensável, uma bola cruzada, o Diego Alves aceita no contra-ataque, que era apenas o Felipe Luiz e o Rodrigo Caio contra 3 jogadores do Atlético Paranaense, em outra jogada que não tinha ninguém no meio campo do Flamengo, de 3 volantes, Arrascaeta, Arão, Diego e Andrés Pereira. Ninguém marcou. O Flamengo toma o segundo gol. No finalzinho, como eu disse, teve a chance do gol com o Andrés Pereira, que ele chuta pro alto, uma bola que era quem poderia ter dominado e feito o gol. Segundo tempo, o Flamengo volta um pouco melhor com o Michael no lugar do Diego. O Michael já entrou fazendo salseiro, já deixando o Bruno Henrique na cara do gol. O Bruno Henrique novamente toma a decisão errada, cara a cara com o Santos, em vez dele cruzar para trás ou tentar dar uma cavada, ele chutou forte no peito do goleiro, defesa fácil. Depois o Michael fez uma jogadaça linda, pegou da direita, foi cortando, driblou 5 jogadores. Dá o último drible, sai cara a cara com o Santos. Eu acho que ele tomou a decisão errada, ele bateu chapado alto, era só ele bater rasteiro que faria o gol. O Santos defende, a bola ainda bate no travessão. E o Flamengo foi criou alguma jogada, o Isa cruza uma bola pro Gabigol, o Gabigol chuta por cima, uma bola que igual a do Andrés Pereira, uma bola que dava para ter feito gol. E o Flamengo abusou do chuveirinho na área. O Flamengo não chuta muito em gol, né? É só o Andrés Pereira que experimentava, chutou algumas bolas para boas defesas do Santos. E o Renato Gaúcho começou a estragar o time. Colocou o Vitinho, colocou o Kennedy, tirou o Everton Ribeiro que estava jogando muito mal, tirou o Arão que também estava jogando muito mal, tirou o Felipe Luiz que também estava jogando mal, colocou o Ramon, tirou o Isa, colocou o Mateuzinho. No jogo de hoje, o Flamengo só se salvou o Michael, o único jogador a ser salvo do desastre de hoje. E no final do jogo, para coroar, o último lance do jogo, um contra-ataque puxado pelo zagueiro do Atlético Paranaense. Ele puxa o contra-ataque, dá 2 dribles no meio de campo, dá a bola no Pedro Rocha domina a bola, olha para trás, enfia a bola entre o Mateuzinho, Rodrigo Caio, que marcou errado, o zagueiro, que esqueci o nome do zagueiro do Atlético Paranaense, chapa no cantinho, gol 3-0, vexame, a torcida gritou, vaiou o time no final do jogo, gritando, ei Renato, vai tomar suco de caju, gritou o nome do ex-treinador Jorge Jesus várias vezes, olhei, mister. O Flamengo está desclassificado, o Atlético Paranaense justamente justo, vai para a sua final de Copa do Brasil, mais uma, podendo conquistar o bicampeonato, vai enfrentar o Atlético Mineiro que despachou o Fortaleza com
4-0 no Mineirão, 2-0 no Castelão. A final será entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Ambas as equipes que forem campeãs será bicampeão da Copa do Brasil. O Renato Gaúcho falou que com 200 milhões ele também ganharia tudo fazendo o time jogar. Mentira. Não faz jogar e o pior de tudo, estraga o que vinha dando certo. É inacreditável. Mas a gente tem que saber perder. O Atlético Paranaense chegou 4 vezes no gol do Flamengo, fez 3 gols. O Flamengo chegou umas 7, 8 e não fez. Justa e merecida a vitória do Atlético Paranaense. E ó, se sábado o Flamengo contra o Atlético Mineiro, dependendo do placar, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro se vencer o Flamengo, dependendo do placar, se o Flamengo jogar mal de novo, o Renato Gaúcho cai e não será o técnico do Flamengo na final da Libertadores, que é daqui exatos um mês, que hoje é dia 28, como o mês de outubro tem 31 dias, então 30 dias para a final contra o Palmeiras, e o Palmeiras vem melhorando e o Flamengo vem caindo, por isso que eu disse quando os dois times foram consagrados como os finalistas. Tem muito tempo, tem 2 meses até a final, até lá muita coisa pode mudar. Lá, quando o Flamengo classificou contra o Barcelona e o Palmeiras classificou contra o Atlético, o Flamengo jogava melhor, o Palmeiras não. Hoje em dia a coisa mudou. E se a final fosse semana que vem, o Palmeiras era favorito. É isso aí. Um abraço, Deus. Se inscreve no canal aí, tamo junto.